Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Deus trouxe para nós o seu Filho Jesus Cristo. Nós estávamos perdidos, sem saída, sem solução. O homem não tinha mais respostas a dar diante de todo o mal que já havia causado e diante da lama do pecado onde estava chafurdado até acima do pescoço. Mas Deus olhou para nós com misericórdia e graça e disse assim: eu vou até eles. E Emanuel, Jesus, Deus conosco, se manifestou. Quando o homem jamais podia alcançar a Deus, ainda que tivesse muitos ritos religiosos, que tivesse muita religião, ainda que tivesse profecias, ainda que tivesse todo o arcabouço religioso disponível para ele, não havia nada que o homem pudesse fazer para se chegar a Deus. Mas Deus veio até nós. A fé cristã, ela se baseia exatamente no fato de que o homem não podia se chegar a Deus, mas Deus veio até o homem. Diferente de todas as outras expressões religiosas que existem, a fé cristã é uma fé de um Deus que resgata o seu povo, e não de um povo que por mérito ou por esforço consegue chegar até Deus. Isso se chama graça. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Como é bom ser cristão. Eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo hoje, quando farei uma oração em cima da palavra que nós vamos meditar agora. E também te convido a ler comigo a palavra de Deus. Abra aí comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 33. Ezequiel, capítulo 36, versículo 33. Uma palavra muito especial de Deus para nós hoje. Uma palavra tremenda, poderosa. E eu quero te convidar a ler comigo. Quando você lê a palavra, você também tem a revelação dada diretamente a você. Você também tem uma experiência. Não se contente apenas com aquilo que eu entrego diariamente aqui. Não se contente com isso, busque mais e mais, porque eu sou limitado nas minhas capacidades intelectuais, na minha capacidade de tempo, na minha capacidade de comunicação, eu sou muito limitado, mas Deus, Ele cobre todas as nossas limitações e entrega a cada um de vocês que estão agora recebendo essa mensagem uma aplicação direta, personalizada e particular daquilo que Ele quer comunicar a você. Por isso eu digo e repito, não se contente apenas com isso que eu te entrego aqui. Busque mais. Deus tem mais para você. Então vamos ao texto. Assim diz a palavra de Deus. Ezequiel 36, 33. Assim diz o soberano, o Senhor: no dia em que eu purificar os pecados de todos vocês, restabelecerei suas cidades e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada, à vista de todos que passarem por ela. Estes dirão: essa terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído, replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e farei. Que palavra poderosa que Deus está entregando para mim e para você aqui hoje. Presta atenção nesse primeiro versículo que eu li. Assim diz o soberano, o Senhor: no dia em que eu purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades e as ruínas serão reconstruídas. Olha como que ele termina no versículo 36. Eu, o Senhor, falei e o farei. Entenda uma coisa. Esse contexto aqui, a palavra estava sendo liberada sobre toda a nação de Israel. Um momento de restauração, uma chance nova que Deus dava àquele povo. Mas existe um princípio que é inabalável e imutável nesse texto que nós lemos.
Quando Deus nos perdoa e nos purifica de todos os nossos pecados, Ele reconstrói a nossa vida. E hoje Deus está dizendo para mim e para você que os seus pecados estão perdoados no sangue de Jesus. Deus já preparou para você esse lugar de perdão. A diferença que existe entre as pessoas que estão nesse mundo é só uma: aqueles que receberam o perdão de Cristo e aqueles que não receberam o perdão de Cristo. E aqueles que não receberam é porque não se apropriaram desse perdão. E aqueles que receberam é porque entenderam a mensagem, entenderam que são pecadores e que precisavam de um Deus que os salvasse. Então, aqui muda tudo. Aqui diferencia, aqui há um divisor entre as pessoas. Só existem dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que são perdoados, aqueles que receberam perdão, e aqueles que ainda não receberam perdão dos seus pecados. Por quê? Porque essa é a única diferença que existe aos olhos de Deus. O propósito de Deus era nos reconciliar consigo mesmo em Cristo Jesus. Tudo que Deus fez é perfeito. O homem veio e Deus deu ao homem o livre-arbítrio, e o homem pecou, o homem caiu. E Deus continuou fazendo pelo homem, Deus continuou sustentando, Deus continuou mantendo, Deus continuou enviando providência divina sobre a existência na terra, especialmente o homem. E o homem continuou em seus pecados. Mas sempre, durante toda a existência, Deus deu ao homem oportunidades de arrependimento. Nós olhamos de Gênesis a Apocalipse. O homem sempre está tendo oportunidades de arrependimento. Quando nós olhamos a história de Adão e Eva, Eva pecou, caiu. Adão pecou, caiu. Deus deu oportunidade de arrependimento. Caim matou Abel. Deus deu oportunidade de arrependimento muito antes dele cometer o crime. Ele cometeu o crime. Ele matou o seu irmão. Deus sempre dá chances novas. Deus sempre nos dá oportunidades novas. E ao longo de toda a história você vai vendo Deus diante do homem pecador e falho, dando oportunidade de arrependimento e reconciliação. Quando Jesus vem, Jesus dá para nós oportunidade de arrependimento e reconciliação com Deus. E essa proposta e esse favor está disponível para você hoje. Mas é muito mais do que somente você ter o perdão perdoado, ter os pecados perdoados, melhor dizendo. É muito mais do que você ter apenas os seus pecados perdoados. Isso já é muito. Isso já é algo que não seria alcançável por todos nós. Mas Deus, ele não quer apenas perdoar os seus pecados. Deus não quer apenas salvar você, ainda que isso não é só, ainda que isso não é pouco, ainda que isso seja algo inalcançável pelo ser humano. Mas Deus, ele vai além, mais do que perdoar os seus pecados. Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer prosperar os seus caminhos, Deus quer conduzir você de vitória em vitória, em glória. E o texto está dizendo aqui, olha, que o pecado, que toda a desobediência que nós tínhamos diante de Deus trazia para nós ruína e destruição. Éramos terra arrasada, lugar seco que não frutificava, terra infrutífera. Nós estávamos no meio de um deserto vazio, sem qualquer chance de sobrevivência. Mas muito mais do que perdoar os nossos pecados, o Senhor restaura a nossa sorte. Hoje, Deus está restaurando a sua sorte. Hoje, Deus está renovando uma aliança com você. Deus está dizendo para você nesse dia: receba aquilo que eu já fiz na cruz. Tome posse, se aproprie do perdão dos seus pecados, seja limpo, seja purificado dos seus pecados e tenha a sua vida restaurada. Tudo começa aí. Quando o perdão dos pecados chega, a culpa vai embora. Quando o perdão dos pecados chega, o relacionamento com Deus é restabelecido. Quando o perdão dos pecados chega, nós alçamos uma perspectiva nova da nossa existência. Nós entramos numa nova dimensão, numa dimensão onde nós temos acesso ao Pai. O medo vai embora, a culpa vai embora, a vergonha vai embora. O que vem sobre nós agora é algo novo da parte de Deus. A palavra diz que em Cristo Jesus ele faz nova todas as coisas. E aqui o texto está dizendo para nós o que acontece. Esses dirão, ou seja, o povo daquelas terras que passaram, essa terra estava arrasada e tornou-se como o jardim do Éden.
Deus vai transformar a sua vida de uma forma tão maravilhosa que as pessoas vão olhar e vão falar assim: esta pessoa está irreconhecível. Eu não posso mais dizer que é a mesma pessoa que eu conhecia antes. Uma pessoa que estava humilhada, que estava à margem de todas as coisas, que estava passando só sofrimento, só dor, só tristeza. Só havia na vida dessa pessoa o signo da morte e da destruição. Mas hoje eu olho para essa pessoa e vejo o signo da vida. É Jesus Cristo, o símbolo, o sinal, a marca da vida em Cristo. É a transformação real, é a transformação genuína, é a transformação irreversível. Aquilo que Deus transforma na sua vida é irreversível. Mesmo que você tente, aquilo que Deus marcou e transformou a sua vida, nunca mais será o mesmo. Se você tem e está tendo uma experiência real com Deus, você está sendo marcado, selado para a eternidade. E Deus está dizendo para mim e para você hoje: restaurarei a sua sorte. Tudo que estava destruído, Deus vai restaurar. Tudo que foi perdido, Deus vai restituir. Porque muito mais do que perdoar os nossos pecados, Deus quer abençoar a nossa vida. E o texto fala aqui: eles dirão: essa terra estava arrasada e tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e farei. Deus falou e fará. Aqueles que estão ao seu redor. Aqui fala sobre alguns que não vão subsistir. Aqueles que subsistirem, ou seja, que virem a transformação e ainda permanecerem ao redor, vão ver o que Deus fez na sua vida. E existem alguns que nem mais estarão próximos. Alguns que serão, enviados para longe. Alguns que não suportarão estar próximo. Alguns que terão que sair de perto. E não é porque Deus faz acepção, é porque não vão aceitar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, que vão querer tentar impedir aquilo que Deus está fazendo, e não há quem possa impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Aqueles que não subsistirão, esses serão levados para outro lugar. Aqueles que subsistirem, eles vão ver o triunfo e a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua existência. E tudo começa quando Deus perdoa os seus pecados, purifica a sua vida. A bênção é completa. Sabe por quê? Porque o próprio Deus vem habitar em você. E Deus, Ele não habita em qualquer lugar. Ele não habita em nada feito pelas mãos dos homens. Ele habita num coração que Ele mesmo limpou, purificou, para poder fazer a sua habitação. Pai querido, muito obrigado por essa palavra reveladora que o Senhor nos deu nessa hora. Que o Senhor possa agora, Deus, alcançar o coração de cada pessoa que está recebendo essa mensagem e gerar, Deus, fé, convicção, para, Senhor, receberem das Tuas mãos o perdão. Ó Deus, muitas pessoas têm endurecido o coração para se arrependerem de seus pecados, por causa das dores e dos sofrimentos da vida. Não porque simplesmente não querem, mas talvez não acreditam. Muitas pessoas acreditam no seu poder, mas não acreditam na bondade do Senhor. Mas hoje eu peço que o Senhor manifeste graça, bondade, quebrantamento no coração de cada pessoa que está recebendo essa mensagem, para que ninguém, absolutamente ninguém que está recebendo essa mensagem aqui hoje, ó Deus, fique sem receber perdão dos seus pecados. Que ninguém, nenhum dos que recebe essa mensagem hoje, fiquem de fora, Pai, da Tua bênção, do Teu favor e da Tua graça, mas que haja conversão, que haja transformação, que haja uma mudança de sorte, uma mudança na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. É assim que eu oro, confiante na obra que o Senhor tem feito, porque o Senhor diz aqui no texto que o Senhor falou e o Senhor fará. Tu és fiel, ó Deus. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Que Deus continue te abençoando. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo aqui, deixe o seu comentário, pode deixar o pedido de oração, vai ser uma honra poder servir você através da oração, e compartilhe, envie esse vídeo para o maior número de pessoas. E eu quero te pedir mesmo
envie. Tem alguém que precisa receber essa mensagem. Você é canal de Deus para isso. E quando você curte o vídeo, quando você comenta, você aumenta a relevância desse vídeo e ele vai alcançar mais pessoas. E tudo isso para a glória de Deus. Um abraço, até amanhã e nós seguimos a proposta aqui. Orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.